Olá, eu sou o Alex Carnier, cofundador do Instituto Pomar, e hoje nós temos um conteúdo fantástico desenvolvido em parceria com a Alessandra Rufino. Trata-se de um teste rápido e fácil de perfil cerebral. Através desse teste, você vai conseguir descobrir mais sobre você mesmo, sobre as suas próprias características pessoais e vai poder saber lidar com todos os tipos de pessoa, desde os mais racionais até os mais emotivos, dos mais objetivos e metódicos até os mais detalhistas e minuciosos, né? Esse teste ele é baseado nas características de 4 animais. Será que você é um tubarão, um golfinho, um lobo ou uma águia? Ficou curioso? Você vai gostar muito de fazer esse teste, eu tenho certeza. Então, com todo prazer, o Instituto Pomar disponibiliza a você mais um conteúdo que irá transformar a sua carreira e os seus negócios. Com vocês, Alessandra Rufino. O desafio aqui, eu trouxe um teste para vocês, que é um teste prático, fácil, principalmente para você que é líder ou desenvolve projetos, pode aplicar com a sua equipe, olha que bacana. Então, pensar o seguinte, quando eu penso em personalidade, penso no perfil, no jeito de cada um, existem algumas premissas importantes para fazer esse teste. Primeiro, que não tem melhor ou pior. Outra coisa, não existe certo ou errado, é uma personalidade, é um jeito, é uma maneira. Existem algumas explicações para o que é personalidade ou perfil. Eu gosto muito de uma explicação que diz o seguinte, que personalidade é a maneira como eu escolhi de sobreviver nesse mundo. Como você escolheu, qual é o teu modo que você opera nesse mundo, como você se relaciona. Porque a mesma influência você pode receber, outra pessoa pode receber, mas cada um reage de uma maneira. É uma escolha. E dentro desse processo, nesse teste, a gente vai trazer um teste que faz a identificação da sua preferência cerebral. Então, o teste ele consiste no seguinte, aí fica atento. Levantamento da preferência cerebral, não existe certo ou errado, como eu comentei. Todos temos ligações com todos os perfis, a gente não é só um, a gente tem uma ligação com todos os 4. E o objetivo do teste é promover autoconhecimento. Por isso, tá? Você vai me prometer agora para mim. Ale, eu quero teste, eu vou fazer o download do teste, mas realmente dentro desse processo, fica muito atento. Não use o teste como uma desculpa na tua vida. Ah, você sabe, esse é o meu perfil, é assim que eu sou. Não, não pode. E se você aplicar no seu ambiente de trabalho, aplicar com seus colegas, não faça disso algo como chacota. Ou como do tipo, ah, você é assim mesmo, tá vendo? Não, não é para colocar rótulo nas pessoas. O objetivo é promover autoconhecimento, extrair os pontos fortes, fortalecer, neutralizar os pontos fracos. E não esquecer de analisar os pontos fortes e fracos dentro de um cenário, dentro de um determinado ambiente que você vive. Combinado? E aí, são 25 imagens, 25 slides que a gente vai passar com 4 palavras. Escolha somente uma. Não é a palavra que você acha mais bonita ou que você acha mais adequada. É a palavra que você acredita que mais se assemelha a você. Por isso, cada slide é aproximadamente 8 segundos. É muito rápido, tá ok? E dentro desse processo, qual que é a ideia? Você vai anotando. Vai aparecer uma palavra na letra A, uma palavra na letra B, outra na C e outra na D. Você vai anotar, colocar um pontinho para cada uma, como a gente colocou aqui, tá? A, B, C e D, tá? Você só pode escolher uma palavra. Vai colocar e no final a gente vai somar, tá bom? Olha só, já tá vendo aqui? Calma, ainda não começou o teste, tá? Só para você entender. Tá vendo? A, B, C e D. Apareceu as 4 palavras. Você vai ler qual que mais você sente conexão com você. Escolhe uma. Anota o ponto. Feito isso, tá? A, B, C ou D. Preparado? Você não tinha pego papel e caneta, né? Então pega, porque você vai fazer o teste agora. Não é possível que você vai acabar de assistir essa palestra e não vai saber qual é o seu perfil, a sua preferência cerebral. Então vamos lá.
3, 2, 1, valendo! E aí, somou? Quantas letras As deu na sua pontuação? E letra B, C ou D? Então agora você já descobriu se no seu teste de preferência cerebral se você é águia, se você é um lobo, se você é um tubarão ou se você é um golfinho. Bacana, né? Você já deve estar imaginando, então, mas eu não acho que eu sou esse bicho. O teste ele utilizou o sistema dos bichos para facilitar, para deixar o exercício mais lúdico, para favorecer o entendimento. O objetivo agora é
pensando na característica de cada animal, pensando nas características e nas informações que eu vou te trazer. Analise quais são os seus pontos fortes dentro do cenário que você atua, analise quais são os seus pontos fracos e como você vai neutralizar eles e como você pode potencializar e extrair o melhor, não só de você, como da sua equipe. Porque é o seguinte, lembra, eu falei, você tem de todos um pouco, mas tem um que fala mais. Pode até ter acontecido de você ter empatado, não tem problema nenhum. Quer dizer que você tem uma facilidade de... Tem pessoas que são tubarão com golfinho, alguns são águia com lobo, ou águia com tubarão. Não há um problema sobre isso, tá? Como eu falei, não tem certo ou errado. Não existe melhor. Ai, qual é o perfil ideal? Não é isso. Apenas é, gente. Somente isso. Mas vamos entender que você quer saber mais. Falar isso eu quero saber, tá bom. O meu deu mais isso. O que acontece comigo, já que eu sou mais lobo, já que eu sou mais águia, já que eu sou mais golfinho ou tubarão? Tão importante quanto você se conhecer é você agora começar a pensar nas inter-relações, justamente para você fazer a melhor gestão. Dentro desse processo, imagina o seguinte. O lobo, ele é o fazer certo. O que move esse lobo é ordem e controle. Ele normalmente é detalhista, organizado, estrategista, busca o conhecimento, pontual, conservador e previsível. Quem deu lobo aí já deve estar falando assim, nossa, parece que escreveram a minha biografia, né? Estão falando de mim. O lobo, ele tem essa tendência. Agora vamos entender um pouquinho mais o que ele tem como ponto forte e como ponto fraco. Ponto forte, regra, norma, qualidade, sistemas, métodos, procedimentos, consistência, conformidade, lealdade e segurança. Responsabilidades. Esses são os pontos fortes. Ponto fraco, dificuldade de se adaptar às mudanças, pode impedir o progresso, aversão a riscos, detalhista, estruturado e demasiadamente sistematizado. O que eu quero falar para vocês é que se você não tivesse visto esse teste e eu falasse para você, olha, eu conheço uma pessoa que é detalhista, estruturado e demasiadamente sistematizado para te indicar no seu trabalho. E aí você fala assim, nossa, é exatamente isso que eu preciso, Alessandra, eu precisava de alguém que fosse assim lá no meu ambiente de trabalho. Percebe que o cenário ele influencia se é ponto forte ou fraco? Porque muitas vezes o que a gente relata aqui como forte ou fraco, algumas vezes o cenário ele pode dar uma outra impressão. Então é muito importante que você não pega, por isso que eu falei, não é para ser rótulo, é para você analisar e pensar assim, eu realmente preciso de alguém no meu ambiente de trabalho, neste projeto que seja assim e que tenha essas características. Agora, você pensando como líder, você como empresário, você que trabalha com os grupos, aí você vai falar, como é que eu motivo essa pessoa? O que motiva um lobo? Certeza, compreensão exata de quais são as regras. Não existe coisa que incomode muito um lobo não ter clareza sobre as regras. Talvez nesse momento você fale assim, Alessandra, eu não sou lobo, mas eu adoro regras. Sim, porque todos nós temos um pouquinho de cada um. E talvez mesmo que você seja uma águia, um tubarão, um golfinho, você também goste de regras. Mas o lobo, ele dá muito peso e valor para essas regras. Faz sentido para vocês? Presta atenção agora. O que motiva esse lobo? Conhecimento específico do trabalho, clareza sobre o que ele vai fazer, ausência de riscos e erros, ver o produto acabado, começo, meio e fim. Agora vamos começar a pensar um pouco na relação. Então imagina lá, você tem lá o senhor lobo trabalhando e ele trabalha junto com o senhor tubarão, ok? O senhor tubarão, ele gosta de resultado. Ele gosta de ver a coisa final. Quanto que eu vou... É quase que cifrão vem na mente dele. Mas é resultado. E aí quando ele vai falar com o lobo quer o passo a passo, quer a coisa mais detalhada. E aí ele chega pro... o senhor tubarão chega pro senhor lobo e fala assim, e aí, como é que é? Aí o senhor lobo começa a explicar. Aí o tubarão fala, para, eu não quero ouvir isso, chega, não aguento mais. Falou muito. Me fala o resultado, quero saber do resultado. Percebe que quando o senhor lobo tem consciência de quem é o senhor tubarão, ele consegue trabalhar melhor a sua comunicação, assim como o senhor tubarão consegue trabalhar melhor o senhor lobo. Poxa, se eu tenho alguém que trabalha comigo, quero extrair o melhor dele, eu sou o tubarão e quero extrair o melhor desse lobo, o que eu vou fazer? Eu vou chegar lá, vou explicar começo, meio e fim,
eu vou detalhar. Então, dentro desse processo, eu vou com mais cuidado. Faz sentido? Vamos entendendo um pouquinho mais aqui. A águia, ele é movido por fazer diferente, o que move criatividade e liberdade. Comportamento criativo, intuitivo, foco no futuro, distraído, curioso, informal, casual, flexível. Talvez você seja essa pessoa ou tenha pessoas na sua equipe que sejam assim. Essa águia, esse senhor águia, ele, qualidades e pontos fortes, foco no futuro, descontração, diferença, fantasia, pensamento macro, busca inovação, provoca mudanças radicais, antecipa o futuro e criatividade. Poxa, que legal! O que essa pessoa tem de ruim, né? Não é ruim, gente. O que tem de ponto fraco? Ela tem falta de atenção pro aqui e agora, impaciência e rebeldia, defender o novo pelo novo. E aí o que acontece com essa águia? Lembra, pontos fortes e fracos, tudo tem um impacto dentro do que é o cenário, o contexto. E essa águia, algumas vezes, ela tende a ser multifoco, multitarefa, o que é muito bom em alguns ambientes, mas em outros ambientes não entrega o que foi pedido no prazo. E isso não é nada bom. As pessoas não gostam muito disso. Então, dentro desse processo, se eu tenho alguém que trabalha comigo, eu quero extrair, quero fazer a melhor gestão, eu quero... Como é que eu motivo essa águia? Liberdade de expressão, ausência de controles rígidos, ambiente de trabalho descentralizado, liberdade para fazer exceções, oportunidade para delegar tarefas e detalhes. Isso é o que motiva esta águia. Então imagina você lá, o senhor lobo, que gosta de tudo lá, começo, meio e fim. Encontra o senhor águia, né? Uhul, super criativo, solto. Você fala, meu Deus, como é que eu vou motivar essa pessoa, fazer a melhor gestão dessa pessoa? Lobo, dê um pouco de liberdade para ele. Agora vamos pensar o oposto? Você é a águia e tem um lobo na sua equipe. E aí para você tá tudo solto. Tá na hora de você colocar um pouco de ordem para você extrair o melhor da gestão. Normalmente você funciona muito bem sem planilhas, sem nenhum registro. Mas se você tem pessoas na sua equipe que são lobos, elas querem registros e querem dados. Mas falando no modelo de negócio, sempre é importante ter registro. É importante você fazer uma gestão com dados, informações, com prazos. Isso vai impactar de uma maneira significativa e boa os teus projetos. Aí tem gente assim, tá bom, Alessandra, fala logo, quero saber, eu sou golfinho, quero saber como que isso funciona. Então vamos entender? O golfinho, ele é o comunicador, ele gosta de fazer junto. O que move? Felicidade e igualdade, cultura da empresa, pensa nos outros. O comportamento desse golfinho é sensível, relacionamentos, ele joga pelo time, tradicionalista, contribuição, busca harmonia, delega autoridade. Esse é o golfinho, ele é o faz junto, tamo junto. O que ele tem como pontos fortes e pontos fracos? Tradição, diversão, sentimento, participação, celebração, preservação, rituais, manter a comunicação harmoniosa, desenvolver e manter a cultura empresarial, comunicação aberta. Os pontos fracos, ele tem uma tendência a esconder conflitos, felicidade acima dos resultados, manipulação através dos sentimentos. É claro que, falando aqui o teste, se você é lobo, se você é águia, se você é golfinho, daqui a pouco a gente fala do tubarão, você deve estar assim, não gostei disso que você falou, não. Sim, porque algumas palavras, até para te trazer um pouco da realidade de como você é isso que eu manipulo através dos sentimentos. Eu falo, são aquelas pessoas que têm a habilidade do gatinho do Shrek, sabe? Faz aquele olharzinho, te pede alguma coisa e você cede. Algumas vezes isso é um ponto fraco. Por quê? Pode, de uma maneira positiva, dependendo do cenário, pode ser muito bom, pode ser negativo, porque é uma manipulação. Agora imagina, a Alessandra, você falou que esconde conflitos. Sim, aquele famoso ditado, coloca pano, né, sobre as coisas, quer tapar o sol com a peneira. É importante você reconhecer quais são as suas fraquezas para que você aprenda a neutralizá-las. É melhor você ouvir isso através desse teste, reconhecer isso para obter o melhor resultado na sua carreira e nos seus negócios, do que se dentro do processo você nunca ter a consciência disso para promover mudanças. Faz sentido? Então vamos lá, vamos entender como que eu motivo esse golfinho. Segurança, aceitação social, construir o consenso, reconhecimento da equipe, supervisão compreensiva, ambiente harmônico e trabalho em grupo. Fantástico. Agora vamos ver o senhor tubarão. Senhor tubarão, ele é o fazer rápido.
Ação e resultado. Senso de urgência, ação iniciativa, impulsivo, prático, vencer desafios, aqui e agora, autossuficiente e não gosta de delegar poder. Esse é o tubarão. Lembra que eu falei que ele é o resultado, ele gosta de ver o resultado? Quais são os pontos fortes e fracos deste tubarão? O tubarão, ele faz que ocorra, parar com a burocracia, automotivação, ele não precisa de ninguém, ele se automotiva. Vive o aqui e agora, centralização, faz o que é preciso. Alguns pontos fracos: maior dificuldade de socialização, faz do modo mais fácil e rápido, é de difícil relacionamento, age e depois pensa. Alguns vão dizer, é fácil identificar um tubarão, então, porque ele não tem amigo. Não, não é bem assim, gente. Ele tem um desafio de socializar-se. Por quê? Porque ele se movimenta muito bem sozinho. Logo, ele vai como um trator. Ele funciona muito bem. Por isso o desafio de socializar-se. Mas não quer dizer que ele não tem amigos. Ele tem amigos, sim. Mas imagine dentro desse processo que se ele também busca fazer do modo mais fácil, ele também, às vezes, ele não gosta muito de burocracia. Tá ok? E é de difícil relacionamento porque ele faz tudo sozinho. Agora, se você talvez é esse senhor tubarão, pensa no seguinte: você pode obter o resultado mais rápido indo sozinho, mas para você ter um resultado duradouro, só se você for em conjunto. Isso é uma boa reflexão, porque muitas vezes, não só o tubarão não, tá? Muitas vezes você no seu dia a dia você fala, nossa, gostaria de trabalhar e não tem ninguém à minha volta. Ah, não é assim que acontece não. O que acontece é que realmente para obter resultados a gente precisa, há uma necessidade de ir em time, ir em grupo. O que motiva esse tubarão? Liberdade para agir individualmente, controle das próprias atividades, resolver os problemas do seu jeito, competição individual e não ter que repetir tarefas. Então, falando um pouquinho nos perfis, muitas vezes quando a gente fala, aí as pessoas falam, nossa, imagina um relacionamento de um tubarão com um lobo, né? Ele deve ficar impaciente. Eu falo, olha só, como a tendência é que o lobo tenha informação de tudo, o tubarão adora um lobo. O desafio é o senhor lobo saber exatamente quando falar e a quantidade do que falar junto com o tubarão. Então, se você é um lobo e quer influenciar um tubarão, responda exatamente o que ele pergunta, porque você tem a informação e vai saber exatamente como trabalhar. Isso é muito importante, porque fazer a gestão de pessoas é necessário conhecer um pouco essas pessoas. Como que elas sabem? Certamente você fazendo o teste, você já está se autoconhecendo, mas você já está pensando na tua equipe e nas pessoas que você trabalha. Você já deve estar assim, fulano é águia, fulano é lobo, fulano é golfinho, fulano é tubarão, né? E dentro desse processo, pensando como fazer essa inteligência social. Se aprofundando um pouco mais, pense o seguinte: no processo de decisão e ação, há uma tendência que a águia, ela tem um processo de decisão rápido, mas ela também seja extremamente emotiva no seu processo de decisão. Há uma tendência no processo de decisão e ação que o golfinho, ele tenha bastante emoção na sua decisão, mas ele tem um processo mais lento. Não quer dizer lerdo, tá? Tem gente que fala, é lerdinho. Não, não é esse o conceito, gente. Quer dizer que ele vai pensar em muito mais variáveis. Por quê? Porque ele pensa no grupo. Então, por isso, um processo mais lento. Dentro desse processo, o lobo, ele também tem um processo mais lento, porque ele vai pegar muito mais informações, só que o lobo ele é um pouco mais racional. Então, o processo de decisão e ação dele funciona dessa maneira. E o tubarão? Ele tem um processo mais rápido de decisão e ação, só que é bastante racional. Quando eu comentei com você que você pode ter um pouquinho de todos, é para lembrar que, assim, se você pudesse se jogar nessa figura, você, nesse desenho, poderia pegar um pouquinho lá, né? Eu tenho bastante de águia, um pouquinho de golfinho, um pouquinho de lobo, um pouco de tubarão. Ou às vezes, nossa, eu tenho bastante de águia, bastante do lobo, pouco tubarão. Cada um tem um jeito, mas a gente tem um pouquinho de cada um. E entender e compreender isso facilita tanto a nossa vida, bastante. Por quê? Porque eu começo até a aumentar a minha tolerância
e o meu respeito pelo grupo que eu trabalho. Então, dentro desse processo, fique muito atento a isso para obter o melhor na gestão dos seus projetos. E aí, você vai falar assim, agora vamos para uma dica quente. Você tem uma necessidade de vender seus projetos. Como que essas pessoas funcionam no processo de venda? O tubarão, evite falar do lado pessoal. Ele vai falar da vida pessoal somente assim se ele tiver muita proximidade com você. Mas no início, pouco importa, tá ok? Não explicar nada passo a passo, ele quer saber do resultado. Mostrar o resultado final, deixe ele liderar a conversa. Seja seguro e assertivo, e o tempo dele é precioso. Normalmente, quando você conversa com esse tubarão, ele tem uma tendência muito forte a ficar olhando para o relógio. Então, assim, não se chateia, é o jeito dele, tá ok? E aí você já vai saber, você fala, acho que essa pessoa é um tubarão. Agora, se essa pessoa for uma águia, fale das promoções, das oportunidades. E a águia, ela gosta das histórias dos clientes, mostre como é simples e dinâmico. E a águia gosta de elogios. Esse é o estilo, pensando no processo comercial. O lobo, ele gosta da história da empresa, porque ele gosta de sentir credibilidade, sustentação. Dar relevância para a estrutura, como é que vai acontecer cada etapa. E explicar as coisas passo a passo. Entrar em detalhes, explicar, sim, tem gráficos, tem estatísticas, falar devagar e pausadamente, e gosta de analogias. Comparações, para promover melhor entendimento. E como é que funciona então o golfinho? O golfinho, o conteúdo não é tão importante. Vamos explicar. Então eu posso vender qualquer coisa para o golfinho? Não. É que ele pensa muito sobre o impacto daquilo que está acontecendo. E aí dentro disso, tem que mostrar para esse cliente que ele vai ficar feliz com o resultado. Tem que mostrar que é uma oportunidade de se conhecer outras pessoas. Atualização frequente, isso é, ele tem um suporte, ele tem um atendimento, ele tem que sentir que se ele precisar, alguém sempre vai poder atendê-lo. Pontos de apoio, gostam de conselhos e direcionamento, até por isso tem uma tendência a serem um pouco indecisos no seu processo. Por quê? Porque ele pensa em muitas variáveis. Faz sentido aí, gente? Percebe que aprimorar a estrutura de conhecimento, de personalidade, de perfil, vai auxiliar muito no seu processo? Fique atento a isso, porque você pode potencializar o resultado dos seus projetos, do seu trabalho, se você conhecer melhor as pessoas. Então, a nossa dica é que realmente você tenha a habilidade de praticar a empatia, se colocar no lugar do outro. Vai dar trabalho? Vai sim. Né? Isso vai exigir que você almoce com os colegas, vá tomar um café, conheça as pessoas. O único lugar, né, que o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. Então a nossa dica e sugestão é que você realmente dentro desse processo se dedique. É disciplina, é foco, é engajamento. Eu espero que você tenha gostado, né? Fica aqui o nosso muito obrigado. Espero que você tenha gostado dessa palestra. Nós preparamos isso com muito carinho para que você realmente pudesse absorver um conteúdo de alto valor e que com isso promovesse uma mudança na sua vida, no seu trabalho, nos seus negócios. E agora anota aí, hein? Já tá com papel e caneta? Então, www.institutopomar.com.br/teste. Esse teste é um presente para você, para que você possa aplicar com a sua equipe, com o seu grupo e obter o melhor das pessoas. Bem, eu vou ficando por aqui e espero você numa próxima oportunidade. Até mais!